O nosso tema de hoje é cirurgia. 5 coisas que ninguém te conta sobre essa tal cirurgia da diástase. Fica comigo! Oi, eu sou a Gisele Monteiro, especialista em diástase e em recuperar a sua barriga flácida depois da gravidez. Bom, hoje nós vamos conversar sobre cirurgia. Existem coisas que ninguém te conta sobre essa tal cirurgia da diástase. Gisele, cirurgia de hérnia e de diástase são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Normalmente você descobre que está com uma hérnia, até acha que está com diástase e vai ao médico. Naturalmente, quando o médico vê essa hérnia, ele já associa a diástase e diz que você tem que recuperar através da cirurgia. Naturalmente, ele diz que você tem que fechar essa diástase para que essa hérnia também seja operada, certo? Porém, aí que começa o problema, porque é possível você fazer uma cirurgia de hérnia que é muito mais simples e reverter a diástase através de exercícios. Dá uma olhada nessa foto aqui, as duas. A cirurgia da hérnia, como é uma coisa bem local e bem pontual no umbigo normalmente, né, que é a maior frequência das hérnias pós-gravidez, e a outra, a abdominoplastia, que é a cirurgia da diástase. Essa cirurgia da diástase, a gente tem que abrir todo o corpo aqui na parte de baixo, por isso que essa cicatriz fica grande, e levantar toda a sua pele para daí costurar a diástase. Mas o ponto é que diástase tem como ser revertida sem essa costura interna. A gente consegue através dos exercícios ir cicatrizando, regenerando esse tecido que foi lesionado. Então, dessa forma, recuperando a diástase com exercícios, você não precisa passar por uma cirurgia tão invasiva. E a hérnia? Então vamos entender a questão da hérnia. Dá uma olhada aqui nessa imagem, como a hérnia é a saída de uma estrutura, pode ser uma bolsinha de gordura, pode ser uma alça intestinal. Então, dependendo do quadro, aí sim uma cirurgia para a retirada da hérnia será importante. Porém, a grande maioria dos casos é uma hérnia simples, é um pouquinho de tecido gorduroso que está ali e normalmente os médicos não indicam a cirurgia de hérnia porque fica ali tudo meio controlado. Mas aí também tem um problema, se você não faz exercícios para fortalecer essa musculatura abdominal que está fraca e aberta por causa da diástase, essa hérnia tende a piorar. Então é por isso que quando você tem a liberação médica para exercícios, a gente indica que você faça realmente o Mãe Sem Diástase para recuperar essa diástase, fortalecer essa musculatura abdominal e diminuir ou estabilizar a hérnia. A hérnia a gente só tem como saber na evolução do programa, tá? Se essa hérnia for um pouquinho maior também, a diástase ela estabiliza, mas mesmo assim você consegue ficar com a barriga reta, mesmo tendo essa hérnia, que é na verdade a grande queixa que vocês têm, a parte estética, a barriga volumosa por causa da hérnia e da diástase. Mas a gente consegue equilibrar tudo isso com os exercícios e organização do seu corpo, tá? Bom, entendendo então que são tipos diferentes de cirurgia, vamos continuar no tema da abdominoplastia, porque normalmente é o que vocês querem, recuperar a barriga por causa da diástase. O segundo ponto que ninguém te fala é o risco de fibrose que existe, porque lembra que eu falei, a gente tem que abrir tudo aqui embaixo e levantar toda essa pele. Quando eu levanto toda a pele, eu tenho que depois fazer essa pele cicatrizar, colar de novo no tecido muscular. E aí é que começa o problema. Quando essa pele volta, ela precisa ser remodelada. Esse é um dos pontos que os médicos indicam: drenagem, depois tratamentos pós-operatórios, que aliás ninguém faz essa continha de quanto você vai gastar com drenagens, com tratamentos pós-cirúrgicos. E no final, então, você vai gastar muito mais do que
Só a cirurgia que custa, né, gente? Entre 20 e 30 mil reais, é isso mesmo. Mais medicamentos, mais o pós-operatório. E qual é a importância de você fazer essa físio pós-cirurgia? Justamente para você não ficar com a barriga assim. Então, olha só o trabalho. Com exercícios não existe isso, porque você está melhorando todo o seu metabolismo da região, essa pele vai colando, vai sendo recuperada. Então, você não corre o risco de ficar com a barriga parecendo, né, uma casca de laranja, toda cheia de fibrose. Outro ponto importante é o risco circulatório que toda cirurgia, não só uma abdominoplastia, toda cirurgia envolve, tá? E particularmente na abdominoplastia, como a gente tem essa retirada, né, essa puxada de pele para cima, você imagina quantos vasos sanguíneos que são rompidos nesse momento, né? Então existe um risco de trombose que ninguém te conta, tá? Tá ali computado como riscos de uma cirurgia comum, mas o fato é que a trombose é um risco bem alto por causa de toda a dimensão e severidade desse tipo de cirurgia, tá? Agora aqui eu quero chegar num ponto muito importante. A fraqueza abdominal que ainda continua mesmo você tendo costurado a diástase. Parte do volume da sua barriga não vem só por causa da diástase, vem por causa de uma grande fraqueza dos músculos abdominais que acontece naturalmente já na gravidez, para que os seus músculos possam, né, sua barriga possa acomodar o seu bebê. Então existe ali uma redução de força e redução de tônus. Quando você tem uma diástase lesiva, essa fraqueza se agrava, porque você não tem mais a conexão dos músculos abdominais. Você teve ali a lesão e o rompimento, o afastamento dessa linha central que liga os dois músculos abdominais. Então isso gera uma fraqueza muito grande. Só costurar esses músculos não vai fazer com que a sua barriga volte completamente para o lugar e nem vai eliminar aquela queixa super comum. Eu até acordo com a barriga mais baixinha, mas ao longo do dia minha barriga fica inchada, parece que eu estou grávida de meses. Isso acontece também por causa da fraqueza abdominal que está associada à diástase. Então, só você costurar não vai fortalecer esses músculos fracos. A única coisa que fortalece músculos fracos são exercícios. E no caso da diástase, exercícios que fazem o caminho de volta daquilo que foi feito na gravidez. Então eu preciso recolher esses músculos, fortalecer no sentido de recolhimento. Por isso que dentro do Mãe Sem Diástase eu uso muitos exercícios de ativação que fazem o fortalecimento como um caminho de volta da gravidez. Aqui tem um ponto importante, tá? Às vezes vocês acham que vão fazer a cirurgia e vão voltar para a academia, né? Já fazendo tudo que vocês faziam, os exercícios abdominais tradicionais. Esses músculos fracos aumentam o risco da cirurgia não dar certo, porque você vai fazer um exercício intenso e esses pontos, essa costura pode ser rompido durante o movimento. Eu já peguei casos de mulheres que tiveram de novo a diástase, mesmo tendo passado pela cirurgia, por voltarem para a academia com exercícios intensos, fortes e errados. Então percebe o seguinte, mesmo que lá na frente você pense em fazer uma cirurgia por causa de uma pele, né, ou algum retoque que você queira, você precisa dos exercícios para o fortalecimento dos músculos abdominais. Então não adianta colocar o carro na frente dos bois. Ainda que você pense numa cirurgia por qualquer motivo, o passo correto é você fazer o fortalecimento para depois você completar com uma cirurgia caso você queira. Isso se você quiser enfrentar
tudo isso que eu tô falando, tá? Mas não precisa, porque eu tenho o caminho correto para você, um caminho de recuperação especializada, que além de fortalecer os músculos abdominais, vamos reverter a diástase, vamos te ajudar nessa flacidez de pele, nessa flacidez abdominal, vamos organizar a sua postura. É exatamente isso que o Mãe Sem Diástase faz. Dá uma olhada nesse resultado maravilhoso dessa aluna, que inclusive é uma médica pediatra, que fez a cirurgia e 6 meses pós-cirurgia ela estava assim, olha, com a barriga inchada. Então, só com os exercícios que ela conseguiu deixar a barriga reta desse jeito. Agora, dá uma olhada nessa postura. Esse é o outro ponto que também ninguém te conta. Uma cirurgia, uma abdominoplastia, não reorganiza a sua postura, não trabalha a sua força interna de organização corporal. Consequentemente, você pode continuar também com a sua barriga depois de passar por uma cirurgia. Estômago alto, costelas abertas, tronco projetado à frente. Tudo isso piora com a gravidez, piora com a diástase e só exercícios especializados vão fazer essa organização. A cirurgia não faz isso. Então aqui estão 5 fatos que ninguém te conta e que muitas vezes você só vai descobrir depois que gastou 30 mil reais com uma cirurgia e não teve a barriga tão sonhada que você esperava com ela. Então, vamos dar um basta nessa barriga de maneira saudável, de maneira correta, fortalecendo o seu corpo, recuperando a sua postura? Você vai clicar no link que está aqui abaixo nesse descritivo do vídeo. Você vai fazer o seu cadastro, pode fazer o teste da diástase, porque eu vou te enviar o meu e-book com o teste da diástase e você vai conhecer mais detalhes desse programa incrível que está promovendo tudo isso de resultados nessas alunas maravilhosas que estão recuperando a sua barriga e revertendo essa diástase. Então, ó, clica no link abaixo e conheça o Mãe Sem Diástase.